que vai falar com todos nós. Então, se o pessoal quiser projetar na tela aí o tema, para você memorizar e guardar no teu coração. Pessoas de Deus também enfrentam problemas. Amém? Repete comigo assim, diga: pessoas de Deus também enfrentam problemas. Ah, meu irmão, como eu gostaria de vir aqui nessa noite de domingo, chegar aqui e dizer para vocês assim: gente, se você orar, se você passar por baixo da minha mão aqui, eu vou profetizar na tua vida e os teus problemas acabaram. Como eu gostaria de falar isso. Como eu gostaria de vir aqui e falar o contrário disso aqui, ó. Pessoas de Deus não enfrentam problema. Eu gostaria de falar isso. Mas aí eu estaria indo de encontro o que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus diz para a gente. Seria muito mais fácil, meu irmão, a gente ir para um lugar, para alguma igreja por aí, qualquer lugar, e ouvir ali o pastor, o pregador dizer assim, ó: teus problemas acabaram, venha para Jesus que os teus problemas acabaram. Faça uma campanha, faça um propósito aí de 7 quarta-feira, de 7 sexta-feira, não sei, 7 domingo, e você vai receber bênção sem medida. É muito mais fácil. Mas aí você vai lá, recebe a oração, recebe, busca e todo mundo ora, e você vai na fé, mas segunda-feira lá vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Na terça também, na quarta também, você diz assim, alguém diz assim: não, mas não deu certo dessa vez, na próxima vai dar certo. Aí você vai de novo e naquele entusiasmo e alguém diz assim: não, dessa vez vai dar certo. Não deu certo antes porque você talvez não fez a coisa certa, então agora tu vai fazer de certinho, vai te dar uma cartilha para você fazer cada passo, você vai fazer isso, você ora 6 horas da manhã, você ora ao meio-dia, você sobe ao monte, e você vai aqui, você vai ali, você dá uma oferta grande para a igreja, e você faz isso, e aí vai dar certo. E a pessoa fica entusiasmada e vai, e de repente dá certo algumas coisas, mas de repente alguma coisa vai dar errado. E aí começa a frustração. Sabe, irmãos, a gente está vivendo uma geração que não está sendo preparada para enfrentar problema. Uma geração que não está sendo treinada para enfrentar batalhas. Uma geração que muitas vezes é aquela geração que às vezes está ouvindo uma mensagem coach, alguém falando, nada contra quem fala isso, mas talvez não ensina essas bases que diz assim: não, você vai ter que passar pelo fogo, cara. Você vai viver o teu propósito sim, você vai viver a tua promessa sim, mas antes de você viver a promessa, você vai ser preso, você vai ficar no calabouço, você vai passar pela cova de leões, você vai passar dificuldade financeira, você vai passar por muito de coisa, e assim por diante. E a gente não quer ouvir isso, porque isso não é agradável, e justamente isso eu quero falar com vocês nessa noite. Por isso eu queria que você me desse um pouquinho da sua atenção para você ouvir o que Deus tem para revelar ao seu coração e te preparar para desafios. Porque a vida, irmãos, ela é construída em cima de desafios. Você vence uma batalha hoje e amanhã vem outra e depois vem outra, e você vai se aperfeiçoando e você vai subindo de nível. Você vai subindo de nível e quanto mais você sobe de nível, maior são as batalhas, maior são os desafios que vêm. Queria perguntar aqui para os homens aqui, quem já jogou aquele joguinho do Mario, aquele de minigame lá? Quem levanta? Levante a mão, não tenha vergonha não. Ele começa tão facinho de passar as fases, não é verdade? Eu tenho ódio daquele joguinho, gente. Porque quando o Felipe era criança, eu fazia brincar com ele e eu peguei repulso daquele joguinho. Porque sempre que chegava na fase difícil, não passava nunca consegui passar e chegar até o final. É mais ou menos isso, irmão, com a vida cristã também, é mais ou menos isso. Você começa na caminhada assim, está maravilha, está embalado o negócio e vai dando certo, e só maravilha, e vem algumas lutinhas e você vai tirando de letra, mas de repente chega uma fase da vida, irmão, que tem um gigante que é muito maior que você, é 3 vezes maior que você. Tem caminho que está trancado, não só está trancado, mas está trancado, parece que é um caminho que está trancado com portas de bronze, portas de ferro, portas de aço estão ali, e você diz assim: meu Deus, mas não tem como passar. Mas você não vai ter outra alternativa a não ser passar por ali. Você não vai ter outra alternativa.
E daí se você não tiver preparado, se alguém colocou na cabeça, sabe o que fizeram comigo, irmãos? Lá atrás, alguém disse assim: não vai para a obra que vai dar tudo certo. Se tivesse me contado um pouquinho, o meu pastor tivesse sentado comigo pelo menos um meio-dia, nem que é meio-dia, que tivesse sentado comigo meia hora, e contado para mim um pouquinho das experiências que ele viveu, dos desafios do ministério, dos desafios da obra, eu acredito que eu teria pensado muitas e muitas vezes antes de largar tudo para sair para o ministério. Porque muitas vezes enganaram a gente, dizendo assim: não, você vai para Jesus, você vai para a igreja e tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo, e vai dar certo sim, mas não estou aqui para desanimar de um tudo você. Quero desanimar só um pouquinho você, quero te frustrar só um pouquinho. Tem coisas na vida, irmãos, que Deus vai fazer pela gente, mas tem coisas que Deus não vai fazer. Não adianta eu vir aqui hoje, num domingo como esse, você está aí, quem sabe assim: pastor, meu coração, eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Pois é, tu vai ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é esta: tem algumas coisas na nossa vida que Deus não vai fazer. Nem tudo Deus vai fazer, meu irmão. Mas não se desanime, Ele não vai fazer, mas Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sabedoria para você ir lá e resolver o problema. Aí Ele vai olhar do céu, vai estar assistindo, vai estar direcionando você, e vai estar vendo assim, dizer assim: uau, o meu filho está lá, e ele está dando certo lá na terra, porque ele está ouvindo a minha voz. Que graça teria que Deus fizesse tudo pela gente. Que graça teria que nós vir num culto como esse aqui, levantar a mão, fazer 2 orações aqui, ou 3, e ir para casa e tudo dá certo durante a semana. A gente só ia vir no domingo para orar de novo, receber a oração do pastor, e depois dá tudo certo a semana de novo, e a gente vai andando assim. Mas não, Deus, Ele vai provocando a gente na caminhada, e Ele vai colocando desafios na tua vida, desafios no teu caminho, para que você possa aprender a lidar com esses desafios. Mas eu digo para você nessa noite: Ele nunca te abandona no meio de uma batalha. Deus, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele vai estar com você. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus, começando a leitura aqui dos textos que eu quero ler nessa noite. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Aleluia. Aleluia. Se puder me dar um retorninho aqui, eu agradeço. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus, ele diz assim para a gente, ó: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês terão paz. Mas no mundo vocês vão sofrer. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. A única garantia que Jesus dá aqui para a gente, irmãos, é que nós vamos sofrer. Diga você, irmão, assim, diga: você vai sofrer, irmão. Ixi, mas o pastor está profetizando ao contrário, aí parece que o negócio está, em vez de ser para melhorar, parece que está para piorar. Hoje de manhã Deus me pegou por dentro nesta palavra aqui enquanto eu meditava. Enquanto eu preparava, enquanto eu buscava Deus. Sabe, eu não sei se você já teve essa sensação. De repente você vê uma pessoa boa sofrendo. Aquela pessoa tem um coração bom, ajuda todo mundo, uma pessoa legal, uma pessoa honesta. E essa pessoa está passando muitos perrengues na vida, muito sofrimento na vida. Aí eu já pensei muitas vezes: meu Deus, por que será que o Senhor está deixando esse camarada sofrer? Se eu pudesse lá arrancar da vida da pessoa aquela enfermidade, aquela doença, aquela dor que a pessoa está sentindo, eu iria lá e fazia isso. No meu lado humano faria isso, com certeza. Eu pecador, o Nelson pecador. Mas eu fico pensando assim: mas Deus, por que será que o Senhor está permitindo essa pessoa sofrer? Essa pessoa parece que não merece sofrer. Não, irmãos, e na verdade não é que merece sofrer, mas é a história dessa pessoa. É a história dela, é particular a história de cada um. Você tem a tua história, cada um tem a sua história, cada um está escrevendo a sua história. É a sua história, a sua vida é o seu testemunho. E Deus está te preparando para algo maior. Porque na dor, no sofrimento, a gente muitas vezes fica assim: meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Eu não entendo por quê. E tem coisas que a gente não vai entender. Tem coisas que você não vai conseguir entender. Agora eu olho para a Bíblia aqui, Jesus diz assim, e vejo os discípulos estão naquela expectativa.
Jesus estava se despedindo deles para voltar ao céu, e tudo que eles queriam era ouvir de Jesus algo diferente. Mas Jesus reúne eles um dia, talvez como esse aqui, uma reunião como essa, e Jesus diz assim: ó, eu digo para vocês, porque por vocês estarem comigo, conectados comigo, unidos a mim, vocês terão paz. Mas no mundo vocês sofrerão, no mundo vocês vão sofrer. Mas tenham ânimo, tenham esperança, porque eu venci o mundo. Então Jesus nunca disse, irmãos, para nós, Ele não morreu para você ficar rico, Ele não morreu para você conquistar carros, casas, mansões e se tornar um milionário. Não, Ele não morreu para isso. Ele morreu simplesmente para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos resgatar das trevas, Ele morreu para nos salvar. Pastor, mas daí parece que a vida não faz sentido, né? É claro que parece que não faz sentido, mas ela faz todo sentido, porque quando você se une a Cristo, você passa a ter paz. Por você estar unido com Jesus, você passa a ter paz. E essa paz, ela vai te fazer você se tornar uma pessoa que vai viver uma vida saudável aqui na terra. E você tendo uma vida saudável, você vai ter ânimo para você correr atrás dos teus sonhos, você vai ter ânimo para você orar, para você buscar, para você falar com Deus, buscar direção, buscar orientação, e através disso, Deus vai acrescentando na tua vida, Ele vai prosperando você, Ele vai abrindo caminhos, Ele vai abrindo portas, Ele vai cuidando de você. Então o mundo para nós, irmãos, entenda isso. A vida do crente, a vida do cristão, você anda na contramão da vida. Você anda na contramão, você vai andar na contramão, e andar na contramão, irmãos, vai acontecer muitas vezes alguma pancada, alguma coisa errada vai acontecer, algum acidente vai acontecer. Por que andar na contramão? Porque o que se prega muitas vezes ali fora diz assim: não, Deus, Ele não quer ver você sofrer, e claro que a vontade de Deus não seria isso. Jesus, Ele morreu, Ele sofreu, a Bíblia diz que se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, quanto mais nós pecadores. Através do sofrimento, irmãos, que você passa, através dos desafios que você passa, através das batalhas que você enfrenta, Deus está te preparando sempre para algo maior. Então não pare na estação da dor, não pare na estação do sofrimento, não pare na estação da frustração, não pare nessa estação. Almeje ir mais longe, almeje ir mais na frente. Aí Jesus diz assim: vocês vão ter paz, porque vocês estão unidos comigo, mas vocês vão sofrer, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por luta, vocês vão passar por tempestades. Mas aí sabe o que a gente quer? A gente não quer passar por dor, porque a dor não é saudável. Quem diz assim: eu adoro sentir dor, eu gosto de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por tribulação, sabe? Só que isso faz necessário, isso nos prepara para algo maior, para nos tornar forte. Uma geração forte é uma geração que enfrenta a batalha. É uma geração que está preparada, que é formado bases. Sabe por que nós estamos vivendo uma geração fraca? Eu não sei, irmãos, o que vai ser se Jesus não voltar daqui uns 15, 20 anos. Se Jesus não voltar vamos dizer aqui 20 anos. Se Ele não voltar, eu não sei que geração nós vamos ter de cristão. Hoje, irmãos, é uma geração muito mimimi, muito dodói. Qualquer pancadinha, meu Deus, já doeu, já machucou, já feriu, já está. Irmão, nós precisamos ser fortes. É que a gente não está sendo preparado, a gente não foi ensinado, a gente não foi preparado, não foi ensinado, ensinaram a gente que com Jesus dá tudo certo, e com Jesus muitas vezes dá errado, irmão. Não quero desanimar você, pastor, mas então o que adianta servir a Jesus? Pois é, eis a diferença. Você passar com Jesus pelo vale da sombra da morte, você passar com Jesus pela a falta de dinheiro, passar com Jesus pela doença, passar com Jesus pela perseguição, e você passar sozinho sem tudo isso. Qual que é a diferença? Porque
assim como o sol nasce para todos, os problemas vêm para todos. Por isso coloquei esse tema aqui, ó, pessoas de Deus também enfrentam problemas. Mas sabe, se ensinar a gente errado, se eu ensinar assim não, se você é de Deus, você precisa estar blindado. É o que muitos ensinam por aí, irmão. Se você é de Deus, parece que os cristãos, eles são colocados numa bolha de proteção, que diz assim, ó, está imune. Você está imune, se batizou, aceitou Jesus, tomou a ceia, orou, se conectou com Deus, você está imune de problema. Mas a vida não é assim, irmão, é diferente, não é verdade? Sim ou não? Eu estou falando mentira aqui? Cara, tem vezes que a gente ora o mês inteiro, jejum o mês inteiro, busca a Deus, se conecta, pede perdão até por pecado que a gente nem praticou, só pensou em praticar, e ainda dá errado as coisas. Como entender isso, pastor? Como que eu vou entender? Pois é o ciclo da vida, é assim que funciona. Então eu não quero que você aprenda errado, porque de repente se eu ensinar errado, amanhã vai dar alguma coisa errada lá, e você vai desviar. Não, é na dor, é no sofrimento. Jesus vai estar com você, Ele vai celebrar a festa com você, quando você estiver comemorando, Ele vai celebrar tuas conquistas junto com você, mas também na tua dor, no teu sofrimento, Ele vai estar lá para te proteger, Ele vai estar lá para blindar você e cuidar você também. Você acredita nisso? Aleluia, Ele não vai te desamparar, meu irmão. Olha o que diz aqui em Isaías, para você entender o que eu estou falando. Isaías 43:2 diz assim, ó: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Aleluia, posso ouvir uma aleluia aí nessa noite? Deus está falando isso. Então Ele está dizendo claro, vocês vão passar pelas águas, vocês vão passar pelos rios, vocês vão passar pelo fogo, mas uma coisa é certa, eles não te farão mal, porque eu estarei com você. Eu estarei contigo. Quando Deus chama Moisés para ir libertar o povo do Egito, Moisés faz uma choradeira, irmão. Diz assim, Deus, eu não posso ir porque eu não sei falar direito, eu tenho uma gagueira, eu não falo muito bem, eu tenho dificuldade, eu tenho limitações, eu não posso ir lá, manda o fulano lá fazer no meu lugar. Aí Deus diz assim, não, ele não posso mandar, é você que eu escolhi, é você que vai lá. Mas Senhor, eu não posso, por A, por B, por C. Ele diz assim, a única coisa que Deus disse para Moisés, certamente eu serei contigo. E a palavra para você que eu digo para você hoje, certamente o Senhor será contigo. Certamente o Senhor será com você. Ele não vai te deixar imune da dor, irmão. Ele não vai te deixar imune do sofrimento. Ele não vai te deixar imune de você passar por tempestade. Mas certamente Ele vai estar lá na tempestade. Vai ter dias que parece que o barco vai afundar. Parece que agora vai tudo para o fundo do mar, mas só parece. Quando parece que vai acabar afundando, a mão de Deus vem lá e te traz de volta. E te coloca em terra firme. Creia, a questão é você aprender a confiar. A questão é você aprender a confiar no Senhor. Eu tenho vivido isso, irmão, esses milagres. O milagre você só vive quando você acredita que Deus é o teu provedor, que Deus está no controle. Eu estou aqui hoje, nesta noite, como boca de Deus, para dizer para você, meu amigo, minha amiga, acredita que Deus é o teu provedor, descansa nele, porque se tu passares pelas águas, Ele vai estar lá, passar pelos rios, Ele vai estar lá, passar pela fornalha de fogo, Ele vai estar lá. É a palavra dEle, é a garantia que Ele dá para mim. Qual garantia que eu tenho, pastor, que eu não vou perecer? Que não vou sofrer, eu sei que eu vou sofrer, mas que eu não vou perecer no sofrimento, é a palavra, isso aqui é a garantia. Você pode pegar essa palavra aqui que eu li aqui agora, e você ir para perante Deus, dobrar o teu joelho e dizer assim, Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. O Senhor disse que estaria comigo, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo largado, mas aqui a tua palavra diz que o Senhor estaria comigo. Esta é a garantia que eu tenho, irmão. Eu não tenho outra garantia. Então é esta palavra aqui que eu tenho de garantia.
Não é aquela profecia que às vezes alguém falou, isso também pode ser, mas a maior garantia é a palavra de Deus. A Aline brincou aqui que disse que depois que apertou a mão, tem que cumprir, pode mudar. E todo homem de caráter é assim, dei a palavra, eu vou fazer de tudo para cumprir. Eu fui criado num regime assim, meu pai era terrível. Ele dizia, ó, não pensa para você dar a palavra, depois que você der a palavra, não pode voltar atrás. Ainda que você vai fazer um negócio e você viu que vai ter prejuízo, mas se você deu tua palavra, vai lá e cumpra com a tua palavra. Era mais ou menos regime militar. E Deus, irmão, agora imagina Deus, se nós, homens pecadores e falhos, fizemos de tudo para cumprir nossa palavra. Imagina o Deus Todo-Poderoso. Ele disse assim, ó, eu vou estar com você quando você passar pelas águas. Eu vou estar com você quando você passar pelos rios. Eu vou estar com você quando você passar pelo fogo. Então o que ele está dizendo aqui? Que nós iríamos passar por essas dificuldades. Olha aqui em Salmos 34:19 que diz assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então é segurança para mim e para você, meu irmão. Muitas são as tuas aflições. Quantos que já passaram por momentos assim, irmãos, que você pensou que não ia sobreviver? Tem alguém que já passou isso? Que você pensou assim, meu Deus, agora eu não vou conseguir. É as aflições. Mas de repente, as coisas parecem que vai se encaixando, né? Quando chega o tempo de Deus agir, irmão, na nossa vida, Ele vai arrumando as peças que a gente nem sabe como explicar. Nem sabe como, mas assim, meu Deus, mas como que deu certo? Milagre não tem explicação. Tudo aquilo que tem como explicar, irmão, não é milagre. Entenda o que é milagre. Porque milagre não é aquilo que você consegue explicar, quer dizer assim, não, eu estava assim, e daí eu fiz um negócio, fiz outro, fiz aquilo, fiz aquele outro, e daí deu certo e eu consegui. Então não é milagre, então foi a mão de Deus que te direcionou, cuidou de você. Milagre é quando você não consegue explicar. Mas aconteceu, então isso é milagre. É Deus agindo e fazendo um milagre. E eu quero profetizar um milagre na vida sua nessa noite. Que sabe assim, pastor, eu não sei como vai ser, eu não vejo saída. Pois é, então agora é um ambiente propício para milagre. Enquanto você tem saída, escute isso que eu vou dizer para você, enquanto você tem saída, então você consegue se esquivar aqui, ali, dá um jeitinho, com a tua inteligência, busca a direção do Espírito, e você vai se esquivando e vai passando. Agora, quando não tem mais saída, que muitas vezes está um ponto final, aí então é um ambiente propício para acontecer milagre. É um ambiente propício para acontecer milagre. Então eu quero dizer para você nessa noite, você ter Deus no centro da tua vida, não é a garantia que você não vai ter problema. Você é uma pessoa fiel, que ora, que jejuma, que busca, isso não é garantia que você não vai ter que passar por perrengues na vida. Que não vai chegar aquele dia que você, sabe, até acordou atrasado já. O relógio não despertou, o celular não despertou, e você acordou atrasado, já deu errado ali, e você saiu lá para pegar seu carro para ir trabalhar, o pneu furado, aí você vai lá e coloca o pneu, aí você vai lá, de repente dá outro problema lá, parece que o trânsito está parado, não anda, e tudo começa a desabar, parece que tudo está travado. É aquele dia mau, aquele dia ruim. Você não vai estar imune, ainda que você é uma pessoa que esteja sempre buscando a Deus. Esses desafios vão vir. Só que a garantia que nós temos é esta palavra aqui dizendo que o Senhor vai estar conosco todos os momentos da nossa vida, nos protegendo. É te preparando, é te testando, para ver como que você se comportou ontem, que deu tudo certo. Ontem deu tudo certo, parece que você nem precisou fazer força, né? E deu tudo certo. Como é que foi teu dia? Maravilha, foi maravilhoso, deu tudo bem, louvei a Deus, adorei e cantei no domingo na igreja e estava uma maravilha. E daí, agora eu vou testar para ver como é que você se comporta quando as coisas dão errado. Aí como é que vai ser amanhã? Você que louvou, você que adorou, você que cantou, você que celebrou o Senhor, e amanhã, quando der alguma coisa errada, você vai continuar adorando? Você vai continuar soltando a tua voz e dizendo bendito seja o Senhor está comigo, porque parece que é assim, irmãos, parece que a gente foi ensinado
que Deus só está com a gente quando as coisas dão certo. Quem já teve essa sensação aí? Ou já alguém ensinou, não, se dá certo é porque Deus está com a gente. Se der certo, se estou com dinheiro no bolso, então eu estou abençoado. Aí se eu estou sem dinheiro, então parece que Deus me abandonou e me largou fora, esqueceu de mim. Não, irmão, Ele está com você em todo o tempo. Então as coisas dar certo não é sinônimo de que Deus está com a gente. As coisas dar tudo errado não é sinônimo de que Deus não está presente também. Ele está presente quando você está conectado, está aliançado com Ele. Veja o que diz aqui o texto, aqui, uma passagem aqui, que não precisa você ler agora, mas pode ler em casa depois, em Daniel. Daniel, irmãos, ele representa para nós o que? A fidelidade em meio à perseguição. Daniel, ele representa a fidelidade, manter a fidelidade em Deus mediante a perseguição. Estava lá tudo dando certo na vida dele. Já estava uma bênção lá na Babilônia, já tinha sido promovido, já tinha ido muito além do que ele imaginava. Mas agora estava para receber uma promoção, irmão. Ele ia se tornar o braço direito do rei da Babilônia, de um império. Ele ia se tornar um grande homem ali. E de repente começa o quê? Perseguição. E sabe por que lançaram Daniel na cova? Porque Daniel costumava orar. Quem ora 3 vezes por dia aqui diz amém. Pouca gente ora 3 vezes por dia. Quem ora 3 vezes por dia diz amém. Daniel orava 3 vezes por dia. E só porque ele orava 3 vezes por dia, ele foi condenado à morte. Aí levantaram lá uma questão, dizendo assim, durante um período aí, um mês, ninguém pode pedir nada para outro Deus, a não ser para o rei. E pegaram Daniel no fraga, irmão, orando. Porque Daniel disse assim, não, eu não vou parar de orar, não vou parar de buscar Deus. Ele continuou orando e sabe o que aconteceu? Foi condenado à morte, lançado na cova dos leões. E Deus livrou ele, irmão, da cova. Diga, Deus não livrou Daniel da cova. Mas Ele livrou Daniel na cova. Sabe? Imagina você, Daniel está lá orando e agora ele vai preso, leva lá, é julgado, condenado, é acusado. E agora vai ir lá desfilando em direção à cova de leões. O que passou na cabeça dele será? Valeu a pena eu orar? Agora você virar comida de leão? Não era a morte que eu tinha sonhado, não era o tipo de morte que eu pensava em morrer. Vou virar um lanche para o leão agora? E lá vai Daniel para a cova. Mas mal ele sabia que Deus tinha chegado primeiro do que ele na cova. O anjo do Senhor chegou primeiro. Diga assim comigo, diga, Deus sempre chega primeiro. Deus vai chegar primeiro, irmão. Acredita na palavra de Deus. Deus vai dar um jeito para essa situação, irmão. Eu sei que eu falo com pessoas aqui nessa noite que talvez assim passando por situações que você diz assim, meu Deus, eu não sei como sair dessa. Eu estou dizendo aqui para você, confia no Senhor, porque Deus vai dar um jeito nesta situação. Eu libero esta palavra profética sobre a tua vida. Eu não sei de onde vai vir o recurso, eu não sei de onde vai vir a solução, se é de cima, se é de baixo, se é do lado, se é da mão de alguém, eu não sei, mas eu digo aqui o que Deus está mandando dizer nessa noite para você, Deus vai dar um jeito nesta situação. Aleluia! Será que eu posso ouvir um glória a Deus mais empolgado nessa noite? Aleluia! Deus vai dar um jeito sim, porque Ele está prometendo na sua palavra. Deus deu um jeito. Daniel vai lá, se despede dos amigos e vai para a cova, irmão. E o rei vai lá, manda colocar pedra na boca da cova, coloca um lacre, deixa a pedra lacrada e vai embora. E o Daniel cai lá dentro. Os inimigos deles estavam rindo à toa, dizendo assim, cara, vencemos mais essa batalha. Acabou Daniel, acabamos com a raça dele. Acabamos com a raça dele, mas mal eles sabiam que Daniel estava se divertindo na cova, irmão. Chegou lá, tinha o anjo do Senhor, tinha lacrado a boca dos leões. E os leões ainda que tinham desejo de comer Daniel, mas não podiam abrir a boca, porque Deus tinha chegado primeiro. Deus não livrou Daniel de ir para lá. Só que aí o Espírito Santo incomodou o rei. A noite inteira o rei não conseguiu dormir, não conseguiu comer. De manhã cedo ele vai lá na cova de novo. Manda tirar a pedra e chama Daniel, servo de Deus, eu sei que tu és um servo de Deus, porventura o teu Deus te livrou dos leões? Daniel ora de cima e diz assim, ei rei, está aqui, estou tudo bem, está tranquilo.
está tudo em paz aqui, não tem problema. E estavam lá os leões, irmãos, ferozes ali em volta dele. Os leões viraram um gatinho de estimação, irmão. Porque Deus chegou primeiro. O que eu quero dizer para você, irmão, nessa noite, acredita, tome posse desta palavra. Eu sei que esta palavra aqui tem direção para corações aqui nessa noite que está aflito, que não vê saída do seu problema. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, Jesus manda dizer para você que Ele vai chegar primeiro, Ele vai dar um jeito, Ele vai mover céus e terras se for preciso, para dar uma resposta, para que a palavra dEle se cumpra. Aí o rei manda tirar Daniel, diz assim, tá bom, então sai daí, está vivo, é você mesmo? Não, é o espírito, é Daniel mesmo, tira da cova. E agora quem vai para a cova, irmão? Vamos fazer um teste agora. Os acusadores dele. Os caras que te acusaram, que falaram mal de você, que te condenaram, agora vamos fazer um teste, se vai dar resultado. A Bíblia diz que eles nem chegaram a cair no final da cova, já foram tragados pelos leões, porque Deus não estava lá. Eles não tinham aliança com Deus. Se você é um homem, uma mulher de aliança com Deus, você pode até entrar na cova, Deus não vai livrar você de ir para lá. Tu acha que Daniel não foi com medo? Ah, irmão, tenho certeza que Daniel foi com medo. Ele foi com medo para a cova. E é isso que eu quero dizer para você, mas pastor, eu estou com medo que vai acontecer. Irmão, vai com medo mesmo, acredita, confia que Deus vai estar lá. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle. Aleluia. Outro exemplo que nós temos aqui, irmãos, José. José, ele representa o quê? José, ele representa o processo antes da promessa. Tu conhece a história, não vou ficar lendo aqui muito tempo não. José, ele representa o processo antes da promessa. José foi vendido pelos seus irmãos, foi rejeitado, foi perseguido. Foi vendido como escravo. Sabe? Mas mal sabia José que o caminho que ele estava indo, que era o Egito, mal sabia ele que aquele caminho era o caminho do sucesso dele. Mas esse caminho ele percorreu como? Ele não percorreu como um príncipe. Ele não percorreu com uma coroa na cabeça. Ele não percorreu esse caminho, irmão, sentado numa carruagem, desfilando como um príncipe, não. Ele percorreu esse caminho, essa trajetória dele até o trono como escravo. Algemado, mal vestido, sujo, não comendo direito, judiado, espancado, maltratado. Foi esse o caminho que ele percorreu. Deus estava forjando e preparando ele. Deus estava forjando e preparando ele para que quando ele sentasse no trono, ele não se orgulhasse. Ele não achasse que foi mérito dele, foi conquista dele, porque ele era escolhido de Deus. Não, Deus preparou ele no sofrimento. Até que chegou o dia, irmão, estava ele lá. Depois que foi acusado pela mulher de Potifar, foi preso. Você consegue imaginar o sofrimento? Um menino que era mimado pelo pai, que era protegido pelo pai. Imagina se Deus desse um trono para José, um menino mimado. Um menino mimado que nunca tinha sofrido, nunca tinha ouvido uma palavra de rejeição. Sempre estava sendo acolhido pelo pai. Os irmãos não gostavam dele, mas o pai acolhia ele, mimava ele. Imagina Deus colocar José no trono desse jeito, cara. Tinha estragado tudo. Sabe, imagina Deus colocar algo grande na minha mão e na sua, sem preparar a gente primeiro. Então Ele está te preparando para algo maior. Ele está te preparando para um grande propósito, meu irmão. Se você acredita nisso, glorifique o nome dEle nessa noite. Eu imagino que, irmão, é interessante, irmão, que quando Deus está com o cara, quando Deus está com você, irmão, não adianta, fecha as portas para você, Deus dá um jeito e abre outra. Levaram José, foi vendido para Potifar, chegou lá, dias depois, Potifar chamou ele e disse assim, entregou a chave para ele. Tem a chave da minha casa, todos os escravos aqui vão ser servo teu, você vai ser o chefe de todos eles aqui. Quando ele chega na prisão, acontece a mesma coisa. Poucos dias depois o carcereiro vai lá, irmão, e dá a chave do cárcere, da prisão toda para José. Porque eles viam Deus em José. Eles viam Deus em José. E José ficou ali, irmãos, como chefe, como carcereiro, cuidando de tudo ali, na responsabilidade dele na prisão. Estava sofrido, mas com certeza tinha algum mérito diferente dos outros presos. E os anos foram se passando, e isso não foi só um dia, nem só dois, foi anos de sofrimento, irmão. É por isso que eu digo que as pessoas de Deus também enfrentam problemas. E de repente chega um dia, da noite para o dia, irmãos, muda tudo, o cenário muda.
Numa noite José dorme como escravo num calabouço, numa prisão suja, imunda, e no outra noite ele está dormindo num palácio, está dormindo numa cama de rei. Num piscar de olho Deus mudou o cenário, algo que era impossível para começo de história. José nem poderia estar ali porque ele era hebreu, ele não tinha como ele se tornar um governador do Egito, era impossível aos olhos humanos. Só que não é impossível para Deus. Aquilo que é impossível para você não é impossível para o meu Deus. Eu quero dizer isso para você. Ainda que o médico disse que é impossível, ainda que alguém disse para você que é impossível sair dessa, eu quero dizer que a palavra final é a de Deus. A palavra final é a de Deus. E para Deus não existe impossível. Para Deus não existe causa perdida. Aí José se torna quem? Você já sabe, governador do Egito. Aí para encerrar, para nós, para o caminho encerrar aqui, Jó representa o quê? Fé mesmo sem entender. O que Jó representa? Fé sem entender. Jó era o cara que orava, irmão. Orava por ele, antes dos filhos deles pecar, ele já orava e fazia sacrifício. Antes de cometer erro, ele já ia lá e sacrificava para prevenir. Ele era um homem fiel a Deus, era um homem obediente a Deus. A Bíblia diz que ele tinha seus filhos que iam fazer festa, e antes de seus filhos começar a fazer as festas, Jó preparava um sacrifício e oferecia a Deus, e assim: Deus, estou oferecendo esse sacrifício aqui, porventura os meus filhos podem pecar contra ti, podem blasfemar do teu nome, eu já estou pedindo perdão antecipado, Senhor. Olha como o homem era prudente. E um belo dia, irmão, está Jó em casa, de boa, os empregados, todo mundo, a fazenda indo às mil maravilhas, bombando, gado, comércio, tudo estava indo, os camelos, as ovelhas, os jumentos, os empregados trabalhando, todo mundo estava indo bem, mil maravilhas, e Jó está em casa tranquilamente, quem sabe adorando a Deus, não sei como estava. De repente chega a primeira notícia: Jó, eu vim trazer uma notícia. Qual notícia? Porque até então só chegava notícia boa, né? Sabe aquela fase na vida da gente que no nosso celular só chega mensagem legal, só chega coisa boa, mas tem um dia que pode chegar mensagem ruim. E chegou o mensageiro ruim, disse assim: olha Jó, nós estávamos trabalhando, e de repente caiu fogo do céu, matou as ovelhas, e aquele lá nem sequer terminou de falar, chegou outro correndo, disse assim: ó Jó, nós estávamos no campo, chegou lá os caldeus e levaram os camelos presos, levaram o refém, e mataram todos os empregados. E foi chegando notícia ruim. De repente chega outro assim: as jumentas também se perderam. E de repente chega outro assim: os bois também se perderam. E tudo foi água abaixo. E quando viu, Jó estava pobre. Não tinha mais camelo, não tinha mais jumenta, não tinha mais ovelha, não tinha mais bois para arar a terra, não tinha mais empregado, porque estava todo mundo mortos. Você consegue imaginar esse cenário? Esse cenário é terrível. E para piorar a situação, quando chega o mensageiro, diz assim: Jó, os teus filhos estavam numa festa, e soprou um vento forte, caiu a casa em cima deles e matou todos os teus filhos. Num dia só o homem perde tudo, perde camelos, perde ovelha, perde fazenda, perde empregado, e ainda perde 10 filhos. Consegue imaginar 10 caixões em casa? Os filhos mortos, todo mundo. E era um homem fiel a Deus, era um homem honesto, um homem que buscava a Deus todos os dias. Mas o que Jó faz agora? E Satanás estava esperando que Jó blasfemasse contra Deus. Mas sabe o que Jó faz? Ele vai, rasga suas vestes e ele diz assim: bendito seja Deus, Deus me deu e Deus tomou para si, louvado seja o nome do Senhor. Era tudo que o diabo não queria ouvir. Tudo que o diabo não quer ouvir, irmãos, é que você adore no seu dia mau. É que você adore na dor, que você adore o Deus Todo-Poderoso quando as coisas estão dando errado. Não espere para cantar, para celebrar depois que o mar abriu. Não celebre enquanto o mar está fechado. Não espere para você ser fiel e adorar o Senhor enquanto a porta está fechada. Não espere para você celebrar quando a porta se abrir. Adore enquanto a porta está fechada. Continue celebrando. Fica de pé na presença do Senhor nessa noite. Aí quando a gente olha para a Bíblia também em Atos, ali fala de quem? Fala de
2 homens, Paulo e Silas, estavam na prisão, machucados, tinham pregado na praça pública, tinham orado, tinham curado, tinham feito milagre. De repente, sabe o que acontece? Vão presos, são levados agora para a prisão, e são chicoteados, torturados, judiados, maltratados. E está lá os homens todos quebrados na prisão. Mas enquanto estavam na prisão, a Bíblia diz que perto da meia-noite, já que estamos presos, já que vamos morrer amanhã, vamos orar e vamos cantar. E a Bíblia diz que eles começaram a orar e começaram a cantar hinos de adoração a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, o céu fez um movimento, irmão. Porque enquanto você está cantando que está tudo bem, é normal. O Donizete está cantando, está celebrando, está feliz, está adorando a Deus, está trabalhando na obra, porque está dando certo a vida dele. Porque o negócio dele está indo bem, está prosperando, então é normal. Mas agora, quando de repente está lá 2 homens, que deu tudo errado para eles naquele dia, tudo que podia dar errado, deu errado, está lá na prisão, algemado, com os pés no tronco, amarrado às suas mãos, em volta de um bando de bandido que estava ali, preso no cárcere de segurança, e de repente eles começam a cantar e adorar o Senhor. Não é normal, não é normal. Eles começam a tocar o céu com a sua adoração, ele começa a tocar o céu, aquela adoração começa a subir. Eu imagino assim, vamos conjecturar um pouquinho aqui para nós estar, enquanto o pessoal prepara para louvar aqui. Está lá no céu, anjos, querubins, serafins, o Deus Todo-Poderoso está lá. De repente começa a chegar uma vozinha lá no céu, uma adoração, de repente uma oração chega lá: louvado seja o teu nome, Senhor, glorificado seja o Senhor, obrigado Deus, obrigado, obrigado, obrigado. De repente Deus olha e diz assim: mas qual igreja que está vindo essa oração? Mas não era de igreja, era de um presídio, era de uma prisão de segurança máxima, que saía aquela voz e que subia. E quem estava lá? Deus olha, irmãos, e vê os teus 2 servos lá, preso, amarrado, naquele estado, todo sanguentado, todo ferido, e eles abriam a boca e adoravam o Senhor. Irmão, isso não tem coração que aguente, irmão. O coração de Deus não aguenta isso. O céu se move, irmão. Quando Deus olha para você e você está sangrando, você está doendo, está triste, está batido porque deu errado, o negócio deu errado, está doente, está atrapalhado as coisas, mas você continua perseverante, continua testificando que o Senhor é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, meu irmão. Você pode ter certeza que vai vir resposta do céu, sim. Vai vir resposta do céu, sim. Eu profetizo isso na sua vida hoje. Mas você não pode sair do propósito, você precisa continuar adorando. E a Bíblia diz que o céu se moveu e houve um grande terremoto. E quando esse terremoto acontece, as portas da prisão se abrem, as algemas caem, a prisão de todo mundo é solto, todo mundo é solto da prisão. E a Bíblia diz, irmãos, que eles foram livres para a glória de Deus. Pessoas de Deus também passam por problemas. Homens de Deus, mulheres de Deus também enfrentam problemas. Não pensa porque você está passando um vale, é uma fase, é a tua estação. É a estação que você não está florindo, que não tem flor. É a estação que não tem fruto, talvez à vista, mas Deus está te preparando para algo maior, porque na estação ruim, agora no inverno, nessa época de inverno, dificilmente tu vê uma árvore que tenha flores, que tenha fruto. Fica desfigurado, e muitas vezes o inverno chegou para algumas pessoas aqui nessa noite. Deus manda dizer para você que esta fase de inverno vai passar, e vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo do verão, que começa a florescer, as folhas começam a ficar verdes, agora as flores começam a aparecer, os pássaros começam a voltar a cantar de novo. É o tempo de cantar, meu irmão. Acredita, vai visualizando esse tempo, mas não para de adorar o nome do Senhor. Tem alguém que está entendendo isso aqui nessa noite? Fale com Deus nesse momento, fecha teus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu não sei como é que está o seu estado, eu não sei como é que estação você está nessa noite, mas eu estou aqui para dizer para você que o Senhor está contigo. O Senhor não te desamparou, o Senhor não te deixou sozinho no vale. Ele não, escute isso aqui que eu vou dizer, quero a sua atenção agora. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar hoje.
Ele não esteve com você quando você estava bem para te abandonar agora. Ele continua sendo fiel. A palavra dele é fiel. Acredita nisso nesta noite. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho, não. Ele não é um pai irresponsável que abandona os seus filhos no tempo de crise. Ele está com você, acredita. E Ele manda dizer para você: Ele vai dar um jeito nesta situação. Aleluia. Tem alguém que pode adorar o Senhor nessa noite comigo? Tem alguém que pode adorar o Senhor nessa noite? Comece a adorar então. Pastor, mas está difícil adorar, está difícil, até a voz parece que está embargada. Vai adorando, vai cantando, vai celebrando mesmo sem querer. E você vai continuar, e você vai insistir, e a porta de ferro vai se abrir para você, enquanto você adora. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vem nessa noite. Vem, Espírito Santo, e toma o teu lugar. Fale com Deus. Fale com o Espírito Santo agora. Oh, Espírito Santo. Pessoas de Deus também enfrentam problemas, sim. Mas vai passar essa fase, meu irmão. Vai passar essa fase, minha irmã. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida nessa noite. Essa angústia vai passar. Esse tempo de crise vai passar. Esse tempo de lamento vai passar. Esse tempo de escassez vai passar. E vai chegar o tempo da fartura. Vai chegar o tempo que você vai dizer assim: eu não sei como, mas eu sobrevivi. Eu passei por tempestade e cheguei até aqui. Ah, meu Deus, eu quero que você acredite no que estou falando aqui. Simplesmente louve. Oh, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, e toma o teu lugar. Tá sofrendo, louve. Oh, Espírito Santo, não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha.